Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender algoritmos de substituição em cache. Imaginem a seguinte situação. Temos a memória cache cheia de dados, então não cabe mais nada dentro da memória cache. Aí o nosso processador vai buscar uma palavra de dados na cache e não encontra essa palavra lá. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que ir na memória RAM e encontrar essa palavra lá na memória RAM. Então ele pega o bloco em que essa palavra está e ele faz uma cópia desse bloco na memória cache. Como não tem mais espaço na cache, ele precisa necessariamente substituir alguma linha que está ocupada da cache. O algoritmo de substituição diz para a gente que linha que ele deve substituir. Existem inúmeros algoritmos que podem ser utilizados. Eles vão depender da arquitetura da nossa máquina. Alguns desses algoritmos são FIFO, LRU, LFU e aleatório. Existem outros, mas eu vou tratar só desses 4 nessa aula. Primeiro deles, FIFO. FIFO é a abreviação de First In, First Out, que significa primeiro a entrar é o primeiro a sair. É essa a política de entrada e saída de dados para quando a gente tem uma fila. Imagine uma fila do banco, por exemplo, ou uma fila do bandejão da universidade, qualquer fila. O que acontece? A primeira pessoa a chegar é a primeira pessoa que vai ser atendida. Ou seja, vai ser a primeira pessoa a sair da minha fila. É essa a política FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. O último a entrar é o último a sair. Portanto, na memória cache, que tem como algoritmo de substituição a política FIFO, caso a memória cache esteja cheia e o processador precise substituir alguma linha dessa cache, ele vai substituir a primeira linha que foi utilizada. Ou seja, a primeira linha a ser colocada na cache vai ser a linha que vai sair para que a outra entre. Vamos ver um exemplo? Apenas para entendermos, nessa cache eu simplifiquei ao máximo, então eu não coloquei linhas e blocos por linhas. Vamos imaginar que a gente tem uma cache que tem 4 espaços para a gente colocar dados. E vamos supor que o nosso processador esteja buscando as palavras A, B, C, D, E e F. Então, ao longo do tempo, ele vai buscar nessa ordem aqui. Na política FIFO, uma fila terá que ser gerenciada. Inicialmente, a nossa cache estava vazia e a gente teve que buscar o A. Ela estava vazia, então o A foi simplesmente colocada no primeiro espaço vazio que ela tinha, veio para cá. E a fila ficou assim. O A encabeça a nossa fila porque ele foi o primeiro a chegar. Depois eu quero colocar o B. Eu ainda tenho espaço na cache, então B vai para esse espaço aqui. E a minha fila é atualizada. O B entra atrás do A. Depois eu quero colocar o C. Ainda existe espaço na minha cache, então o C vai entrar aqui. E a minha fila é atualizada. Depois eu quero buscar o B de novo. Opa, o B já está aqui. Então eu tenho um acerto nessa cache. Maravilha, eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente pego esse B e entrego de volta para o processador. Quero colocar um D. Ainda existe espaço na cache, então eu coloco o D nesse espaço e atualizo a minha fila. Quero colocar um E. Opa, agora a minha cache está cheia, então necessariamente eu vou ter que desocupar um espaço para colocar esse E. Qual é o espaço que eu vou desocupar? Vai ser o do primeiro a ter chegado, que é o A. Como ele sabe que é o A? Na minha fila, eu tenho um apontador que vai estar sempre apontando para a cabeça da fila, ou seja, o próximo a sair. Como ninguém saiu da fila ainda, esse apontador está no A. Então, o E vai entrar no lugar do A. O E, então, entrou no lugar do A e eu atualizei a minha fila. O E entrou aqui. O que falta fazer agora? Como o A já saiu, a cabeça não é mais aqui. Ele passa uma posição para frente na cabeça. Então, próximo a sair na minha fila é o B. Coloquei o E, preciso colocar o F. Minha cache está cheia. Quem eu vou tirar para colocar o F? Vai ser o B, que é para onde a cabeça está apontando. Então, o F vai entrar no lugar do B, eu atualizo a minha fila e atualizo a cabeça da fila. Se houvesse um próximo dado aqui, ele ia entrar no lugar do C. Se houvesse um próximo, ia entrar no lugar do D. Se houvesse um próximo, ia entrar no lugar do E. Então, a cabeça vai sempre passando para frente aqui. Essa é a política FIFO. A outra política que nós temos é a LRU, Least Recently Used, menos recentemente usada. Ou seja, quando a cache estiver cheia, eu vou trocar
a linha que tem os dados que foram usados há mais tempo. Como esse controle é mantido? Bits associados às posições dessa cache são adicionados a esses dados. E esses bits indicam um instante de tempo em que esse dado entrou na minha cache. Então, inicialmente eu tinha minha cache vazia, eu precisei colocar o A. Coloquei o A na minha cache, ele entrou no instante 0. Eu tenho que armazenar esse 0 também. Notem que ele não faz parte do dado em si, do valor que está na cache. Ele é simplesmente um dado de controle para o processador saber que linha ele tem que trocar. Depois eu quero colocar o B. Eu tenho espaço na minha cache, então eu simplesmente coloco o B. O B entrou no instante 1, porque ele entrou depois do A. Agora eu preciso colocar o C. Ainda tenho espaço, eu coloco o C no instante 2. Preciso colocar o D. Tenho espaço, coloco o D no instante 3. Preciso colocar o E. Opa, minha cache está cheia. O algoritmo diz que eu tenho que trocar pelo menos recentemente usado. Bom, imaginando uma linha de tempo, o mais recentemente usado é o D, porque ele acabou de acontecer. O mais velho aqui é o A. Então, o processador vem e olha o menor desses números aqui e troca na posição dele. O menor é o A, então o A vai ser trocado. O E, então, vem para o lugar do A no instante 4. Minha linha de tempo continua. Depois, eu quero o D. O D já está aqui, então eu não preciso trocar, eu simplesmente pego esse dado e recupero. Só que eu atualizo o tempo, porque eu fiz uma busca nesse tempo. Então, o D passa a ter tempo 5. Depois eu tenho o F. F não está na minha cache está cheia. Eu preciso, então, trocar um dado da minha cache. Ele olha o menor número, que é o do B. Então, menos recentemente usado foi o B. O F vai entrar no lugar do B. E o instante dele vai ser o instante 6. Ok? Se houvesse um outro dado para entrar, ele entraria no lugar do C, no instante 7. Se houvesse um outro dado, ele entraria no lugar do E, no instante 8, e assim por diante. O algoritmo LFU, Least Frequently Used, vai retirar da cache cheia o dado que foi menos frequentemente usado. Então, ao invés de usar bits que vão contar o tempo em que o dado apareceu, ele vai usar bits que vão contar quantas vezes esse dado foi utilizado na minha memória cache. Ou seja, quantos acertos eu tive para esse dado na cache. E ele vai trocar o que teve menos acertos. Então, inicialmente, eu tinha minha cache vazia, precisei do A. Coloco o A e já o uso. Então, eu já tenho um uso de A. Depois, eu quero o B. Tenho espaço, eu coloco o B e uso o B. Um uso para ele também. Quero colocar o C. Tenho espaço, eu coloco o C com o número 1 também. Quero utilizar o B. O B já está aqui. Ele já foi usado uma vez, então eu utilizo ele de novo e agora ele foi usado 2 vezes. Quero o dado D. Não está na cache e eu tenho espaço, então eu coloco o D, que vai ser utilizado uma vez. Quero colocar o dado E. Minha cache está cheia. Preciso trocar alguém pelo E. Quem ele vai trocar? Ele vai olhar quem foi menos utilizado. No caso, eu tenho A, C ou D. Ele pode trocar por qualquer um desses. Vamos supor que ele pega o primeiro que ele encontra desses menos frequentes, que vai ser o A. Então, o E vem para o lugar do A, com um uso. Agora, eu quero colocar o F. Quem é o menos frequentemente usado? Eu tenho o E, o C e o D. Seguindo a minha lógica de trocar pelo primeiro que ele encontra, ele vai trocar pelo E. Então, o F entra no lugar do E com um uso. Se tivesse um G, ele ia trocar pelo F. Se tivesse um H, ele ia trocar pelo G e assim por diante. Temos ainda a política de substituição aleatória. Quando a cache enche, uma posição é liberada aleatoriamente. Então, nestes casos, eu tenho um algoritmo randômico que vai calcular qual é a posição que vai ser liberada. Vantagens dessa abordagem. Ela é mais simples de implementar e tem menos complexidade espacial, ou seja, eu preciso utilizar menos espaço de armazenamento para que esse algoritmo funcione. Por quê? Eu não tenho necessidade de guardar bits extras, nem para frequência, nem para instante de tempo, nada. Eu simplesmente calculo uma posição aleatória e troco essa posição. Vamos ver um exercício? Um microcomputador possui um sistema de uma única cache de 3 linhas, a 0, a 1 e a 2,
cujos dados entraram e foram usados de acordo com o diagrama de temporização abaixo. Bom, primeiro vamos entender o que é um diagrama de temporização. Nós temos os valores das três linhas, A0, A1 e A2, ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, os valores dessas linhas vão mudando. Esses valores podem ser 0 ou 1. Estou considerando aqui um bit. Então, eles podem ter só esses dois valores. Cada valor vai ser 0 na linha de baixo dele. E na linha de cima, ele vai ser 1. Então, para o A0, aqui eu tenho o valor 0 e aqui eu tenho o valor 1. Para o A1, aqui embaixo tem o valor 0 e aqui em cima tem o valor 1. Para o A2, aqui embaixo tem o valor 0 e aqui em cima tem o valor 1. Quando eu tenho o valor 1, significa que eu tenho algo ligado, ativo, funcionando. Quando eu estou no 0, significa que eu estou desligado, que eu estou inativo. Então, ao longo do tempo, eu tenho inicialmente a linha 2 sendo utilizada. Aí, no próximo instante de tempo, todas as linhas estão ociosas, porque nenhuma está sendo utilizada. No próximo instante, eu tenho a linha 0 sendo utilizada. No próximo instante, tenho a linha 1 sendo utilizada. No próximo, a linha 0 de novo. No próximo, a linha 2. E no próximo, a linha 0. Ok? É isso que está dizendo esse diagrama de temporização. Supondo que uma nova linha deva ser copiada da memória no lugar de que linha da cache ela entraria, considerando que o algoritmo de substituição da cache é FIFO, LRU e LFU. Bom, vamos para o primeiro caso. Considerando que o algoritmo de substituição é FIFO, então eu vou trocar a linha que tiver entrado primeiro, porque o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Qual foi a linha usada primeiro? Foi a linha 2. Porque ela já começa sendo utilizada. Ó. No primeiro tempo, ela já está sendo utilizada, já tem valor 1. Então, é ela que vai ser substituída. Simples assim. Letra B. Least recently used. Nesse algoritmo, a gente tem aquele número que indica para a gente em que instante de tempo o dado está. Então, vamos lá. Para o A0, em que instante de tempo que ele está ao final da temporização? Temos aqui o tempo 1, 2, ele começa no tempo 3. Esse tempo é atualizado depois para 5, e esse tempo é atualizado depois para 7. Então, o A0 está no tempo 7. E o A1? O A1, aqui no tempo 1 não tem nada, 2 não tem nada, 3 não tem nada, tempo 4. Então, o A1 fica com o tempo 4. Então, nós temos 7 para o A0 e 4 para o A1. E para o A2? Nós começamos no tempo 1, depois no tempo 2, 3, 4, 5, não tem nada, e ele atualiza de novo no 6. Então, o tempo 1 vira 6 no meu algoritmo. Lembram disso? Então, nós temos aqui 7 para o A0, 4 para o A1 e 6 para o A2. Ele vai trocar para que tem o menor número. Ou seja, ele troca pelo A1, ele troca pela linha 1. A linha menos recentemente usada, de fato, é a linha 1. É só a gente olhar o diagrama de trás para frente, né? Da esquerda para a direita, e a gente vai ver que a linha menos recentemente usada é a 1. Então, resposta da B, A1. C, least frequently used, a menos frequentemente usada. Basta a gente contar quantas vezes cada uma foi usada. A linha A0 foi usada 1, 2, 3 vezes. A 1 foi usada 1 vez. E a 2 foi usada 2 vezes. Ou seja, a menos frequentemente usada foi a A1. Resposta, então, A2 para FIFO, A1 para LRU e A1 também para LFU. Exemplo 2. Mesmo enunciado, apenas com diagrama diferente. A ideia é exatamente a mesma, mas nós temos uma diferença nesse diagrama de temporização, que é essa barra em cima no A2. Toda vez que essa barra aparecer em um diagrama de temporização, significa que o sinal estará ativo ou ligado ou funcionando quando ele estiver em 0, ok? Essa barra significa a negação do valor do bit. O que é a negação do bit? Se o bit é 0, a negação dele é 1. Se o bit é 1, a negação dele é 0. Então, quando o bit estiver em 0, ele estará funcionando. Quando ele estiver em 1, ele estará inativo. Então, nós temos que levar isso em consideração no nosso exercício, ok?
Letra A, política FIFO. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Quem foi o primeiro a entrar? Vamos olhar na nossa linha de tempo, nós temos que ver quem que estava ativo primeiro. No primeiro instante está todo mundo inativo. Por quê? Aqui, apesar de estar com o valor 1, ele está negado, então na verdade é 0. Se você tiver muita dificuldade para pensar nisso, toda vez que você vir essa barrinha aqui, você desenha de novo o diagrama de temporização trocando os valores. Então, onde é 1, você desenha 0, e onde é 0, você desenha 1. Ok? Talvez isso ajude. No instante 1, o A2 é ativado. Então, o primeiro a ser ativado é o A2. Então, a primeira linha a ser substituída vai ser a linha 2. Então, a letra A, resposta, linha 2. Por quê? A primeira a ser ativada, ou a primeira a entrar. Letra B, least recently used, menos recentemente utilizada. Novamente, aquele algoritmo que mantém os tempos em que os dados estão sendo utilizados. Qual é o tempo em que o dado A0 é utilizado? Bom, nós temos tempo 1, 2, temos o tempo 3, mas esse tempo 3 muda depois para 5, depois ele muda para 7. Então, o A0 está em 7. O A1 fica com o tempo 6. E o A2 fica com o tempo 2. Então, o menos recentemente usado é o A2 nesse caso. Então, resposta da B, linha 2 também. C, menos frequentemente usado. Vamos contar quantas vezes cada um foi usado. O A0 foi usado 1, 2, 3. A1 foi usado 1, 2. E o A2 foi usado uma vez só. Então, o menos utilizado foi a linha 2. Resposta, neste caso, linha 2 em todos os algoritmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima.